Porra, que cara frouxo, que ódio. O primeiro capítulo é simplesmente a mulher enterrando uma criança. Simplesmente. Primeira página. Eu não sei vocês, mas eu às vezes tenho aquele limbo onde nenhum livro é bom o suficiente. Não consigo dar 5 estrelas pra nenhum, não consigo favoritar nenhum. Tudo parece meio mediano ou ruim. Então resolvi fazer esse vídeo inspirado em um vídeo da Hailey Fan. Não sei se vocês conhecem o canal dela. Se não conhecem, vou deixar na descrição aqui. E esse vídeo só vai acabar quando eu encontrar um livro 5 estrelas. Tá, Nath, mas como você classifica as suas notas de leitura? Pra mim, um livro ganha 1 estrela quando ele é pura radiação. Eu cheguei até o final, mas assim, parte de mim e da minha alma foram sugadas para um lugar que eu nunca mais vou encontrar. De tão ruim que é aquele livro. 2 estrelas é quando eu me questiono por que eu perdi tempo da minha vida lendo isso. E um livro 3 estrelas é aquele livro que você tem a sensação que já leu livros melhores, mas também já leu livros bem piores. Eu dou 4 estrelas para aqueles livros que eu penso, nossa, eu gostei muito desse livro, mas tem uma coisinha que não encaixou, que eu não curti, ou que teve um momento do livro que foi chato. Aquele negocinho, aquele pontinho minúsculo, ou às vezes grande, dependendo do livro, que você sente que faltou, sabe? Então é aí que eu dou 4 estrelas. E agora um livro 5 estrelas, eu denomino como um paraíso na Terra. É aquele livro que não tem defeitos e que vai morar pra sempre no meu coração. Uma coisa que você precisa saber antes de continuar esse vídeo é que eu não tenho uma TBR, né? Eu não tenho uma sequência de livros pronta, até porque eu não consigo seguir TBR, então eu gosto de ler conforme o meu sentimento, sabe? O meu mood. Eu vou escolhendo conforme eu for acabando um livro ou outro. Agora eu tô pensando que eu espero que não acabe no primeiro livro, né? Senão qual o sentido desse vídeo? O primeiro livro que vamos ler é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu acho que vai ser uma leitura muito boa. É um thriller psicológico sobre uma mãe que tem filhos e essa família meio que parece a família Margarina, sabe? Mas tem coisas ali que a gente vai entender que não é bem assim. Eu fui no evento de lançamento desse livro, conheci o Rafael, inclusive, ele é um fofo. Ele autografou o livro pra mim e agora eu vou fazer essa leitura finalmente. O primeiro capítulo é simplesmente a mulher enterrando uma criança. Simplesmente. Primeira página. Tô amando, tem várias pitadas, assim, bem feministas, sabe? Livro. Porque a Eva, que é a mãe dessas crianças, ela na verdade é a madrasta dessas crianças, né? E ela tá tendo o primeiro filho agora, então ela vai falando um pouco mais sobre essa maternidade real e também vai falando sobre como o Vicente, que é o pai das meninas e pai da criança, né, do novo bebê, age em determinadas situações e como aquela comunidade que tem ali em volta deles também age em relação a isso, sabe? A qual o papel dela, qual o papel dele. Por exemplo, ela tá indo numa reunião de pais, só que só tem mães na reunião. Enfim, tem várias mini críticas, assim. Tô achando bem interessante. Comecei a ler ontem. E li praticamente metade do livro, ele tem 308 páginas, 328, 348 páginas. Então eu comecei ele ontem, li umas 150 e pouquinhas páginas e finalizei hoje. E como todos os outros livros do Rafael Montes, esse aqui, muito bem escrito, muito envolvente a história, sabe? O Rafael Montes, ele sabe escrever de uma forma simples, envolvente, te entrega tudo nos diálogos e nas descrições. Eu gosto muito da escrita dele. E como eu falei, aqui logo no começo a gente tem o último capítulo, onde a Eva tá enterrando uma criança, uma de suas filhas. E a gente vai começar a entender o porquê. A gente vai ver que essa família feliz, que mora num condomínio aqui, que é supervisado, que precisa manter as aparências, etc. Na verdade, nem tudo é o que parece, sabe? Você começa a duvidar de muita gente, a questionar muitas atitudes dos personagens, porque eles não são perfeitos. Então, qualquer mínima imperfeição você começa a questionar, sabe, as atitudes dos personagens. O plot, pra mim, foi bem previsível. Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer já no começo. Se assemelha muito a um outro livro de thriller que eu li. Não vou falar qual, porque se você ler pode ser um spoiler desse livro, então é melhor não falar qual. O que eu menos gostei nesse livro
é que eu cheguei no final com muitas perguntas, sabe? Eu acho que o Rafael deixou várias linhas soltas, não sei se propositalmente. Foram linhas que eu gostaria de ter resposta, sabe? Porque foram várias. E aí fica aquele sentimento de que ele levantou algumas suspeitas só pra enredo do livro, sabe? Mas não teve uma conclusão pra aquilo, então isso me incomodou um pouco. Por isso, acabei dando 4 estrelinhas. Enfim, esse não foi 5 estrelas, então vamos ver se o próximo vai conseguir conquistar o nosso coração. Cheguei na página 122 de A Inconveniente Loja de Conveniência. Esse é um livro coreano e se passa também na Coreia. A gente vai acompanhar a senhora... Vou precisar da cola, gente, porque sou péssima pra lembrar nome. A senhora Yeon, que é uma professora aposentada, e ela é dona dessa loja de conveniência em um bairro de Seul. E no começo da história a gente vê que ela perdeu uma das bolsinhas dela de dentro da bolsa e tal, que continha alguns documentos. E um cara, um morador de rua, que a gente vai conhecer melhor depois, que é o Dokgo, a pronúncia dos nomes, né? Eu vou ficar devendo. Ele encontra essa bolsinha de documentos e devolve pra essa senhora. E em troca ela começa a oferecer comida dessa loja de conveniência dela pra ele. E aí ele e ela vão ficando cada vez mais próximos, tal, até que ele começa a ser um dos funcionários dessa loja de conveniência. E, gente, é muito fofo. Eu comecei a marcar algumas coisinhas. Tem coach e tem partes do Dokgo, que a gente nem sabe se esse é o nome real dele, provavelmente não é, mas a gente vai ver o desenvolvimento na fala dele, porque ele era todo acanhado, não falava muito bem, gaguejava também, então a gente vai ver o desenvolvimento dele cuidando da loja de conveniência e arrumando as prateleiras bonitinho, todo sistemático, assim, sabe? É muito fofinho. Então tá sendo uma história bem gostosinha de ler. Claro que tem uns momentos mais pesados, assim, de alguns personagens que passam por situações, porque não existe só ele de funcionário nessa conveniência, tem outros funcionários, tem a vida da própria dona da conveniência, da senhora Yeon, que também tem vários percalços, assim. Então tá sendo bem legal acompanhar essa história. Leitura muito fácil, muito fluida. Eu li 120 páginas, assim, de uma vez. Então provavelmente eu termino esse livro ainda hoje. Terminei de ler A Inconveniente Loja de Conveniências. Eu tô bem triste porque tinha tudo pra ser 5 estrelas. No último update que eu dei pra vocês, eu tava ali na página 130, mais ou menos. E ao longo do livro, a gente vai tendo perspectivas de vários personagens que se intercalam nessa história. Lembra bastante Antes que o Café Esfrie, mas sem a parte mística, sabe? Mística, de voltar no tempo, etc. Mas de ter a visão de vários personagens com várias dificuldades que se conectam entre si de alguma forma, que é através do Dokgo. Só que, quando vai chegando no final, a gente começa a se perguntar, tá, mas qual que é o sentido disso? Quem são essas pessoas? Por que a gente tá vendo sobre essas pessoas, sabe? Eu acho que o escritor tentou fazer com que a gente se aproximasse desses personagens, contando a história deles, etc. Mas acabou criando um distanciamento muito grande e até uma velocidade muito grande quando é pra explicar o sentido da história. A gente fica se perguntando quem é o Dokgo, por que ele é desse jeito. Ele não lembra também, né, durante a história, durante metade do livro, ele não lembra quem ele é. E por que ele foi morar na rua, então a gente não sabe do passado dele. E muitas coisas acontecem, a gente vê muitos personagens. E quando finalmente a gente começa a descobrir quem é esse personagem, já são os últimos capítulos. E a história, que é profunda, não ganha a visibilidade que merece. Isso que me fez dar 4 estrelas, não 5. Porque se a história fosse mais prolongada nesse redescobrimento do Dokgo, o que aconteceu na vida dele, se ele tinha família ou não, o que ele fazia antes, ele recuperando as memórias dele, eu acho que seria um livro muito mais interessante, muito mais aprofundado. Porque assim, tem muitos ensinamentos aqui. Muitos, mas foi tudo tão corrido que esses últimos 2 capítulos valeriam um novo livro, sabe? Então, eu acho que essa disposição da história acabou
atrapalhando, porque você não se conecta tanto com o Dokgo, por mais que ele seja um personagem muito carismático, você acaba se distanciando porque a história dele é contada muito no 45 do segundo tempo, sabe? Não dá tempo de você sentir todas as emoções junto com o personagem. E os outros personagens são só outros personagens que tiveram a vida impactada de alguma forma por esse personagem, entendeu? Sei lá, eu achei que poderia ter tido mais. Faltou uma coisa pra esses 5 estrelas, sabe? A minha próxima leitura vai ser Promessas Cruéis, da Rebecca Ross. É o segundo livro de Divinos Rivais. E assim, estou com altas expectativas. Eu acho que isso aqui vai ser 5 estrelas. Mas eu também tô com medo, porque eu já vi algumas resenhas de outras pessoas falando que foi meio decepcionante. Então, sei lá, sabe? Tô com bastante medo. Eu achei a capa lindíssima, combina super com a primeira. E essa edição toda é muito bonita, né? Muito linda. Ai, que ódio do pai Roman. Já pensou o plot twist? Se a gente acha que todo mundo quer do mal, na verdade, do bem. Ia ser um plot twist bem legal. Estou na página 184 desse livro. Tô triste. Acontecem muitas coisas tristes, assim. Mas, em resumo, esse começo lembra um pouco o primeiro livro. De uma forma diferente, mas lembra. Falta, sei lá, umas 100 e pouquinhas páginas. E assim, não sei se vai ser 5 estrelas, mas que vai ter sofrimento, vai ter, com certeza. Vou sofrer um pouquinho. Esse livro tinha tudo pra ser incrível. Tô tão desapontada. Foi assim, foi uma leitura gostosa, né? Entretenimento e tal, mas ele é tão parecido com o primeiro livro. É muito parecido com o começo de Divinos Rivais, sabe? Então aí até 50% de Promessas Cruéis, a gente vê uma coisa bem parecida com o primeiro livro. Então não tem muito desenvolvimento do cliffhanger aqui, né? Do final desse primeiro livro aqui, onde acontecem várias coisas importantes. E aí chega no segundo livro, a gente tá ansioso pra saber o que vai acontecer, e aí tudo meio morno, assim, sabe? O que eu curti bastante nessa história, mas que eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento, talvez, e até um pouco de surpresa. Não sei se eu tô sendo muito crítica, porque eu já li muitas coisas de fantasia, muitos mundos fantásticos, mas eu acho que parece uma história que não vai ser lembrada, assim, parece comum demais, sabe? Deuses em guerra e aí seres humanos que salvam o mundo. É basicamente isso. Mas eu marquei várias coisas bem legais, assim. Eu acho que a escrita da Rebecca Ross, ela é bem poética em alguns momentos. Então eu acabei marcando essas partes. Mas é aquilo, plot previsível, personagens sem carisma nenhum. Por exemplo, o vilão da história aqui... Gente... Eu acho que o vilão de assistente do vilão é mais vilanesco do que esse aqui. Porra, que cara frouxo, que ódio. Sei lá, não curti tanto assim. Eu vou dar 3,5. Posso dar um 3,5? Fiquei entre 3 e 4, mas queria um 3,5. Assim. Fiquei decepcionada, sabe? Eu achei que eu fosse me emocionar muito mais no final também, onde parece que várias coisas bem catastróficas podem acontecer, assim, sabe? Não que eu estivesse esperando o pior. Quer dizer, talvez eu estivesse esperando pior, assim, um final bem avassalador. Mas, nossa, foi muito sem graça. Fiquei com cenas da guerra na cabeça, sabe? Tanto no primeiro quanto no segundo. Fiquei com cenas da guerra na cabeça. Esses dias, inclusive, saiu o videoclipe de Fortnite da Taylor Swift. E, gente, só eu que linkei com esse daqui? Não é possível. Eu queria muito um edit, sabe? No TikTok ou alguma coisa assim, com o Roman e a Iris. E essa música e esse plano de fundo dos poetas e tal, da máquina de escrever, e eles se juntando através, sabe? Nossa, é muito isso aqui, é muito o que eu imaginei. Mas é isso, esperava mais. Infelizmente, não encontrei um livro 5 estrelas e esse vídeo tá ficando longo demais. Eu não sei em que momento eu vou encontrar um livro que eu goste tanto, assim. Mas a gente sempre continua na busca por boas leituras, né? Não tem jeito. Pra me ajudar nessa tarefa, eu quero que você me indique um livro que foi 5 estrelas pra você recentemente. E aí, quem sabe eu não faço uma versão 2 desse vídeo, lendo livros que vocês deram 5 estrelas, sabe? Quem sabe assim a gata não encontra, né? Um livro que goste muito e que seja a minha nova obsessão. No momento só tá sendo a Taylor Swift mesmo.
E vídeos assim demoram muito tempo. Por isso que eu fiquei tanto tempo sem postar no canal aqui. Acho que eu fiquei 2 semanas sem postar nada. Porque demanda tempo, né? Eu tenho que ler todos esses livros. Eu tenho um trabalho, tenho uma vida, enfim. Então eu não posso parar tudo e simplesmente só ler. Seria meu sonho, inclusive. Parar tudo e só ler. Trabalhar só com isso. Mas isso é papo pra outro vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar um livro 5 estrelas aqui pra mim, pra eu dar uma chance também, encontrar uma nova obsessão. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais.